O áudio que não era pra ser ouvido. Eu não fui a primeira pessoa a ouvir o áudio. Se tivesse sido, talvez nada disso tivesse acontecido. Quem ouviu primeiro foi a Letícia. E quando ela percebeu o erro, já era tarde demais. A Letícia trabalhava como auxiliar administrativa em um hospital público. Nada extraordinário. Planilhas, prontuários digitalizados, arquivos antigos que ninguém mais queria mexer. Ela sempre dizia que o hospital tinha 2 tipos de silêncio. O silêncio barulhento do dia, cheio de passos e vozes, e o silêncio da madrugada que parecia observar. Foi numa madrugada assim que tudo começou. O setor onde ela trabalhava estava passando por uma reorganização de arquivos antigos. Coisas de 10, 15 anos atrás. Parte física, parte digital. Muitos áudios de atendimentos psicológicos, triagens, gravações feitas por estagiários e esquecidas em servidores antigos. A maioria estava corrompida, outras vazias. Até que ela encontrou uma pasta sem identificação, sem nome do paciente, sem data, sem profissional responsável, apenas um arquivo de áudio. O nome do arquivo era estranho. Escuta Final.wav. A Letícia hesitou. Disse que sentiu um desconforto imediato, como se estivesse invadindo algo pessoal demais. Mas curiosidade e tédio fazem coisas estranhas com a gente, principalmente de madrugada. Ela colocou o fone. Clicou em play. No começo só havia chiado. Depois uma respiração, lenta, próxima demais do microfone. A Letícia pensou que fosse defeito. Ia fechar o arquivo quando ouviu uma voz masculina muito baixa. Você está ouvindo? Ela congelou. A voz não parecia de alguém falando com um médico. Parecia alguém falando com quem estivesse ouvindo. Alguns segundos de silêncio. Depois a voz continuou. Se você encontrou isso, significa que eu não consegui sair. A Letícia tirou o fone. Olhou ao redor. O hospital seguia normal. Pessoas andando. Um carrinho passando no corredor. Tudo comum demais para o que ela tinha acabado de ouvir. Ela devia ter apagado o arquivo, mas colocou o fone de novo. O homem no áudio começou a contar sua história. Disse que tinha dado entrada no hospital muitos anos antes, alegando ouvir vozes, que foi encaminhado para a avaliação psicológica, que as sessões eram gravadas para estudo, mas segundo ele, algo começou a acontecer durante as gravações. Ele dizia que sempre que falava algo em voz alta, ouvia a própria frase repetir, com atraso, não como eco, como resposta. No começo achei que era o gravador, dizia a voz. Mas o gravador não aprende. A Letícia sentiu um arrepio estranho quando ouviu isso. O áudio seguia com pausas longas, respirações nervosas e uma sensação constante de que o homem estava escolhendo cuidadosamente cada palavra. Eles acham que eu estou delirando, ele dizia. Mas se você está ouvindo isso, então você também consegue escutar. O áudio terminou de forma abrupta, sem grito, sem explicação. A Letícia tirou o fone, riu nervosa e fechou o arquivo. Disse a si mesma que era algum tipo de experimento antigo. Uma encenação mal feita, algo assim. Mas naquela noite, quando chegou em casa, percebeu algo estranho. O celular dela estava gravando áudio sozinho. Não uma ligação, não um aplicativo aberto. Apenas o ícone de gravação, ativo. Ela parou, desligou e ouviu. O áudio tinha poucos segundos. No ambiente da casa, a geladeira, o vento. E então, a voz dela mesma. Isso é só coisa da minha cabeça. Segundos depois, outra voz repetiu a frase. Igual, mas sem emoção. A Letícia me contou isso pessoalmente. Ela ria enquanto falava, mas os olhos não acompanhavam o sorriso. Disse que começou a revisar todas as gravações do hospital depois disso. Encontrou mais arquivos parecidos. Mesma voz. Mesmo padrão. Em todos, o homem parecia mais cansado, mais cuidadoso. Como alguém que tinha aprendido que falar demais traz consequências. Com o passar dos dias, Letícia começou a perceber atrasos estranhos na própria vida. Ela falava algo e ouvia repetir às vezes horas depois. No começo, achou que estava ficando paranoica, mas então começou a notar que o atraso diminuía. Primeiro horas, depois minutos, depois segundos. Até que, numa madrugada, enquanto escovava os dentes, ouviu atrás dela. Você está ouvindo? Ela não respondeu. E isso foi o pior erro. No último áudio que ela me mostrou, gravado no próprio celular, dava para ouvir a respiração dela, a casa em silêncio, e muito ao fundo,
Alguém falando baixo demais para ser entendido. No final do arquivo, a voz masculina retorna. Agora você entende. A Letícia desapareceu uma semana depois. Oficialmente pediram demissão voluntária. O apartamento estava intacto, mas o celular dela ficou para trás. Quando eu liguei, caiu direto na caixa postal. E a mensagem não era dela. Se você está ouvindo isso, não repita em voz alta. Desde então, evito áudios antigos. Evito gravações longas. Evito silêncio demais, porque às vezes, quando coloco um fone de ouvido, eu tenho a sensação de que alguém está esperando eu dizer a coisa certa. Para repetir.